onde você está, diga isso então. Eis-me aqui, Senhor dos senhores, eis-me aqui, na tua presença, pra te ouvir, Senhor, Senhor. Eis-me aqui, Senhor dos senhores, eis-me aqui, na tua presença, pra te ouvir, Senhor, Senhor. Tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, és a minha força, o meu escudo. Eis-me aqui, eis-me aqui, vamos dizer, eis-me aqui, Senhor dos senhores, eis-me aqui, na tua presença, pra te ouvir, Senhor, Senhor. Tu és o arrimo da minha sorte, és a minha rocha, a minha salvação, és a minha força, o meu escudo. Eis-me aqui, oh, oh. Tu és o arrimo da minha sorte, és a minha rocha, a minha salvação, és a minha força, o meu escudo. Eis-me aqui, eis-me aqui, oh, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena
escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Tu és o meu tudo, meu tudo, meu tudo, Senhor. Muito bem, graças a Deus, eu saúdo os irmãos e os amigos na graça, na paz do Rei Jesus, aquele que tem o domínio de todas as coisas, aquele que é onisciente, onipotente. Esse é o nosso Deus. Por isso estamos aqui vivenciando essa comunhão com Ele e com os demais irmãos, amigos, que neste momento estão conectados com essa live, com esse culto online. Já tivemos de manhã um culto muito abençoado, graças a Deus, uma palavra vinda do coração de Deus para o nosso coração, que norteia os nossos dias, né? Que é capaz de adentrar no nosso coração. Para isso nós somos chamados, para darmos lugar à palavra predestinada de sabedoria, palavra puríssima, né? Palavra que veio do trono da graça de Deus, que edifica nossas vidas, que solidifica, que nos capacita a entender a vontade de Deus e logo a seguir obedecê-lo. Que maravilha! Ele é nosso Pai de amor, graças a Deus. Estamos aqui vivendo tudo isso no amor de Deus, na graça e na bondade do Senhor. Muito bem, já adoramos a Deus, já emitimos por nossos lábios louvores proféticos, louvores que saem da boca dos pequeninos, né? Esse é o louvor que Deus recebe, louvor arrebanhado de agradecimento, de reconhecimento, que Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Então vamos à palavra desta noite, que está em 1 de Pedro, por favor, se você puder acompanhar agora. 1 de Pedro, capítulo 5, nos versículos 13 e 14. Vou repetir. 1 de Pedro, o capítulo é 5, os versos são 13 e 14. Eis o tema. O que significa estar em Cristo? Ou estar em Deus, é a mesma coisa. Porque Cristo é Deus, Jesus é Deus, é um só, né? Mas o que significa estar em Cristo? Vamos ver nesta noite, vendo alguns textos que apontam quem está em Cristo, quem está apenas no templo, quem apenas frequenta um templo, quem está unido a uma religião. Há uma diferença muito grande em relação àqueles que estão em Cristo, estão em Deus. Então escreve o apóstolo Pedro, dizendo assim, a partir do verso de número 13.
aquela que se encontra em Babilônia. Babilônia aqui não é aquela Babilônia histórica do Nabucodonosor, outros reis, etc, etc. Pedro está falando, ele está escrevendo de Jerusalém. Jerusalém tinha um apelido de Babilônia, de Sodoma, de Egito. Eram apelidos de Jerusalém, uma cidade hostil, no qual o Senhor foi rejeitado, no qual mataram os profetas, etc, etc. Então, essa Babilônia aqui significa Jerusalém. Também eleita. Então, Pedro está falando que a igreja do Senhor estava na Babilônia, estava em Jerusalém, que foi eleita por Deus. Veja, a igreja eleita por Deus. A igreja não foi criada pelos homens, não foi inventada por alguém. É eleita que está em Jerusalém, em Babilônia. Vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, no verso 14, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, beijo de amor. Aleluia! Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Preste atenção nessa frase. Vós que achais em Cristo, vós que estáis em Cristo, vós que está em Deus. O que significa estar em Cristo? Era um povo que estava em Jerusalém, com uma vida cristã aberta. A vida cristã desse povo não era oculta. Não estavam mais nas cavernas, nas grutas. Eles professavam, né, normalmente, claramente, a fé em Jesus. Então, era um povo, a igreja eleita do Senhor que estava em Jerusalém, que não estava no anonimato, né, que eram conhecidos por aquilo que eles proferiam, a fé no Senhor Jesus. Nem tampouco eram cristãos de conveniência. Veja a diferença, irmãos. Estava fazendo uma reflexão esse fim de semana, lá atrás, há mais de 30 anos, e pensava que ser cristão, ou estar em Cristo, ou ser de Deus, bastava aceitar Jesus, se batizar nas águas, receber uma carteirinha de membro, dar o dízimo da oferta. Essa era a minha ideia, mas eu estava redondamente enganado. Essa questão é profunda. Ser de Cristo, estar em Cristo, ou aqueles que se acham em Cristo. Muitos se acham numa religião, no templo, no segmento religioso. Mas o povo de Deus, o convertido, ele está em Deus, ele está em Cristo, ele se esforça para fazer a vontade de Cristo, ele dá lugar aos ensinamentos de Cristo, se esforça, se empenha, né? Se dedica ao máximo para que todos possam saber, não porque é mérito dele, mas ele está se dedicando porque ele reconhece que ele está em Cristo, ele é cristão, ele segue a Cristo. Então, por que Pedro escreve tudo isso? Para você ter um entendimento, Pedro estava exatamente aconselhando aqueles que já eram de Cristo, que já se achavam em Cristo. É tão verdade que ele começa a exortar, a encorajar esse povo eleito do Senhor, que pudesse a cada dia continuar a praticar, a vivenciar os ensinamentos que eles receberam da parte de Jesus e, posteriormente, dos apóstolos. Pedro, aqui nessa ocasião, já era apóstolo. Então, ele traz um ensinamento robusto, maravilhoso, para que as ovelhas pudessem continuar exercitando o cristianismo puro e verdadeiro. Vamos ver a partir do versículo 5 dessa carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, os conselhos que Pedro dá às pessoas, jovens, idosos, que compunha a igreja que estava na Babilônia, que estava em Jerusalém. No versículo 5 diz assim, rogo igualmente aos jovens. Quer dizer que naquela ocasião já existia jovens convertidos ao Senhor. Moços, rapazes, né? Etc e tal, que
seguiam a Cristo, se esforçavam para viver uma vida digna, sensata diante do Senhor. Então ele diz, rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Aqui um ponto importante, né? Que jovens deveriam ser submissos aos idosos, aos experientes, os que têm experiência na vida, deveriam ser submissos, obedientes, né? E diz mais, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade. Outro ponto importante. Toda pessoa que está em Cristo, ela é humilde. Não porque é miserável, pobre, passa fome, não porque só tem uma muda de roupa e rasgada, chinela arrebentada. É humilde de espírito. Reconhece que se o Senhor é Deus, respeita, mas também respeita o seu próximo. Respeita o idoso, né? Se é idoso, respeita o jovem, etc, etc. Isso é humildade que nós temos que carregar para toda a vida. Então, os dias que nos restam nesse corpo de carne. Então, ele diz, no trato de uns com os outros, na comunhão, na vivência de um com os outros, né? Devemos exercitar humildade, conceda a sua graça. Então, sejamos humildes. No versículo 6, humilhados, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Significa o quê? Deus tem mão? Claro, evidentemente que não tem mão. Quando Pedro diz que nós temos que nos humilhar em relação à mão poderosa e debaixo da mão poderosa de Deus, é reconhecer que sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Que a nossa vida sem Ele não tem sentido. É uma vida oca, vazia. Então, se humilhar é você deixar Deus emitir a última palavra. Conhecemos aquele provérbio 19, o homem faz planos, projetos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É se humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor, para que Ele, Deus, em tempo oportuno, vos exalte, conceda a vitória, um pedido, etc, etc. Saber que você sozinho, repito, ainda que você tenha um QI muito grande, você é uma pessoa bem preparada, né? Culturalmente, né? Na vida escolar, etc, etc, mas essas coisas sem Deus não funcionam. As pessoas às vezes conseguem conquistar algumas coisas, mas não é que aquele prazer, satisfação em confessar, Deus me ajudou, Deus me liderou, Deus ministrou, Deus me ouviu, Deus esteve comigo a todo tempo. Há uma diferença muito grande, né? Então, no versículo 7, lançando sobre ele outro conselho, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vós quem? Vós que estáis em Cristo. Vós que, diz aqui no versículo 14, vós que achais em Cristo. Vós que pertences a Cristo. Então, a seu tempo, Deus ouve, se inclina, porque Ele tem cuidado de nós. Talvez você pode dizer, mas eu deveria, puxa vida, ter cuidado de fulano, peltrano, com tais procedimentos, essas pessoas que vivem em minha volta não têm nenhum cuidado comigo. Sim, mas Deus tem todo o cuidado com você. No teu deitar, no teu levantar, na tua saída, na tua volta. Todos os segundos, minutos que você vive nesta terra, você vai provar, aleluia, adquirir, ver o cuidado de Deus, dirigindo os teus passos, a tua vida, te dando inspiração, conhecimento, dirigindo você em todas as áreas da vida. Então Deus tem cuidado de cada um de nós que estamos nele. Agora, afastado de Deus, longe de Deus, é impossível alguém usufruir, experimentar o cuidado do Senhor. Proteção de Deus, livramento, né? Aconselhamento, etc, etc. Compreende isso? Então, aqui há um vasto conselho de Pedro para a igreja, que a igreja deveria seguir, adquirir, tomar posse. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor
para todo sempre. No versículo 9, aqui dessa carta de Pedro, no capítulo 5, diz assim: resistirem firmes na fé. Outro item. Cristão, ele está capacidade de resistir a tudo nesta vida, problemas, tempestades, situações, circunstâncias, tribulações, pela fé. É a fé que nos sustenta, é a fé que nos dá firmeza para não naufragarmos, para não olharmos para trás. Então, resistimos, primeiro, porque estamos em Cristo. Segundo, porque temos uma fé poderosa. Aleluia! Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão sendo cumpridos na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que Pedro está falando com isso? Não só vocês que devem passar por isso, resistir pela fé, mas todos os cristãos, todos aqueles que estão em Cristo, não somente aqui em Jerusalém, na Babilônia, na dispersão, que essa carta foi direcionada aos irmãos que estavam dispersos devido às perseguições. Então, Pedro está falando que todos deveriam resistir pela fé tais sofrimentos, tais situações que, para o cristão, é corriqueiro. A vida cristã não é mar de rosa, não é só paz, alegria. Claro, temos a paz. Essa paz ninguém pode nos tirar, mas não é mar de rosa, não é só tranquilidade. Então, pela fé, conseguimos resistir tudo isso para a glória do Senhor. E nós, cristãos, no dia de hoje, não podemos pensar que a nossa vida é diferente. Tem que ser dessa forma. Nós temos que guardar todos esses conselhos e produzir aquilo que é equivalente, aquilo que agrada a Deus. Puxa, Deus olha para nós e está nos vendo firmes, inabaláveis. Primeiro, estamos na genuína graça de Deus. Não misturamos a graça com o mandamento de homens, preceito de homens, com a lei mosaica que findou lá atrás. Deus está vendo que nós vivemos pela graça, pelo favor divino, que é um favor imerecido, sem mérito. Aleluia! Compreende isso? Então, eles deveriam, aleluias, pôr em prática todos esses conselhos, porque eles estavam em Cristo. Então, repito, irmãos, estar em Cristo, ou se achar em Cristo, ou ser de Deus, não é ter uma carteirinha de membro, que batizou nas águas, porque dá o dízimo, dá oferta, etc e tal, porque frequenta algumas vezes no mês o templo. Não é isso não, irmãos. É a vida diária, é esforço diário, dedicação diária, para que todos possam saber que nós nos achamos em Cristo, não porque falamos. Não é? Lembra daquela criada que denunciou Pedro? Tu falas como ele, tu andas como ele. E Pedro negou, né? Então, nós não podemos negar a fé, até porque isso é impossível. Negar Jesus, se achamos nele, pertencemos a ele, somos dele para todo o sempre. Vamos ver algo importante que Paulo escreveu à igreja de Filipe. Filipenses, no capítulo número 1, aleluias, como é bom, né? Ser aconselhado por Deus pela palavra, por intermédio das escrituras. Filipenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, graças a Deus, todos dois, né? A mesma pegada, mesmo sentimento, mesma devoção a Cristo, aleluia, professando a fé, participando do sofrimento de Cristo, não abrindo mão dessas coisas que eram corriqueira para a vida deles. Há bispos e diáconos, todos os bispos e diáconos passaram pelo sofrimento. Nós passamos também, que vive em Filipos. Aleluias! Graças e paz a vós outros, que da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos da parte de Cristo. Não pertencemos ao mundo, nós somos de Deus. Aleluias! Então, essa frase aqui no versículo 1, no finalzinho, que vive em Filipos. Quem era esse que vivia em Filipos? Os que estavam em Cristo, no qual Paulo está escrevendo para essa igreja de Filipe. Maravilhoso, né? Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus,
a todos os santos em Cristo. Olha, preste atenção, os santos, os separados, os que se achavam em Cristo, os que estavam em Cristo, estão recebendo agora aconselhamento do apóstolo Paulo. Aleluia! Aí você pode ler todo esse capítulo aqui, que é maravilhoso, né? Aqui fala das ações de graça e súplicas em favor dos filipenses. Depois, outro tópico, a situação do apóstolo, né? Contribui para o progresso do evangelho. Então, todo esse povo aqui foi notificado, foi orientado a seguir tudo aquilo que Paulo pregava. Mas antes de Paulo pregar, ele vivia. E como nós também, não podemos ser hipócritas, pregar alguma coisa e não viver. Então, se Paulo escreveu, endereçou essa carta para os irmãos de Filipos, porque ele viveu antes, ele e Timóteo. Aleluia, porque eles estavam em Cristo. Eles pertenciam a Cristo Jesus. Aleluia. Então, os santos em Cristo. Então, os separados estão em Cristo. Homens e mulheres que estão em Cristo. Então, Paulo exorta, estimula a esse povo. Vamos ver ainda no versículo 27 ao 30, ainda nessa epístola de Filipenses, capítulo 1, agora do verso 27 ao 30. Preste atenção no que Paulo escreve aqui. A unidade cristã na luta. Que coisa. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Todo aquele que está em Cristo, que se acha em Cristo, tem que viver um modo digno do evangelho, compatível com aquilo que ele recebeu, que foi o evangelho de Deus, que é poder, que é transformação, que causa mudanças significativas na vida daqueles que são chamados por Deus. Então, esse ponto é importante, né? Temos que viver na luta, nos enfrentamentos, mas de modo digno. Homens e mulheres, jovens, idosos, bispos, pastores, presbíteros, diáconos, temos que dar exemplo de dignidade. Alguém tem que dizer, não nós mesmos falarmos que somos de Deus, que somos cristãos. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e dizer, esse povo se acha em Cristo, esse povo é de Cristo para a glória do Senhor. Aleluia! Continuando aqui, ainda no versículo 27, para que, ou indo ver-vos, diz Paulo, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Claro, nós estamos em Cristo, num só Espírito, firmes, inabaláveis, aleluias, como uma só alma, entrelaçados, aleluias, lutando juntos pela fé evangélica. Uma fé que não é misturada, uma fé que não é posta, não é colocada em objetos, em religiões, relíquias, ponto de contatos. A nossa fé está em o nome do Senhor. Então, lutamos juntos, estamos firmes, num só espírito, numa só alma. Não abrimos mão da sã doutrina, da única palavra que veio da boca de Deus, palavra predestinada de sabedoria, lutando juntos pela fé evangélica. No verso de número 28, é isso? Diz assim, aleluias, em que em nada sejais intimidados pelos adversários. Então, irmãos, tanto os apóstolos, tanto os diáconos, presbíteros do passado tiveram perseguições tremendas, mas eles resistiram, não negaram a fé. Aliás, hoje eu faço uma pergunta, que perseguição nós temos? Essa não é, eu não posso igualar a que os irmãos antes de nós passaram. Alguns perderam até a vida, eram lançados nas arenas, tragados pelos leões, decapitados, suas propriedades
iam sendo confiscadas, etc, e etc. E eles não negavam a fé, professavam a fé. Então, eles passaram coisas tremendas. Às vezes, nós passamos momentos difíceis, logo, esse momento é acusado. Oh, meu Deus, onde o Senhor está? O Senhor não me ouve? Que situação. Não, irmãos, tem que nos preparar cada dia. A fé que temos, ela nos dá a condição de suportar, de resistir até os adversários, né? Às vezes nós temos adversários ocultos. A nossa luta hoje não é contra o diabo, o demônio. Eles estão amarrados em algemas eternas. Mas tem pessoas que não gostam de nós, tramam contra nós. Mas a Bíblia fala que nenhuma arma forjada prospera ou prosperará contra cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então, intimidado pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isto da parte de Deus. No verso 29, porque vos foi concedido a graça, olha só, tem pessoas, graças a Deus, estou na graça de Deus, só paz, alegria. Não, a graça nos envolve, a graça nos atingiu, mas concedida a graça de padecermos por Cristo. Irmão, só quem está em Cristo, só quem se acha em Cristo é que pode dizer, estou pronto para padecer, ser rejeitado, humilhado, tudo por causa de Cristo, tudo por causa do nome do Senhor. Está preparado. E não somente de crerdes nele, que é fácil dizer, eu creio em Deus, quando está tudo calmo, tranquilo, bonança, está chovendo na horta, né? Quero ver nesses momentos de sofrimento, de perseguições, etc, etc. No verso 30, pois tendes o mesmo combate que viste em mim. Paulo está chamando a atenção para a igreja de Filipe. Você não tem visto o bom combate em mim? Eu não sou covarde. Eu não me intimido com os inimigos, adversários, antagonistas, aqueles que querem fechar minha boca, aqueles que querem meu mal, aqueles que querem me destruir. Essas coisas nunca vão me intimidar. Então, olhe para mim, meu testemunho. Eu combati, estou combatendo um bom combate. E ainda agora ouvis que é o meu. Quer dizer, o meu combate. O combate de Paulo só terminou quando o Senhor o chamou. Esse é o nosso combate também. Nós estamos prontos para resistir. Porque somos de Cristo. Nos achamos em Cristo. Por isso estamos fortalecidos, preparados para o bom combate. Aleluia! Vamos ver na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. Epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Irmãos, nós estamos em Cristo. Então, nos achamos em Cristo. Nós somos de Deus. Em Cristo Jesus não há condenação. Não há ninguém que possa interferir na nossa vida cristã. Não há nada neste mundo que pode nos fazer tropeçar, retroceder. Oh, aleluia! A nossa fortaleza é o Senhor. Estamos limpos, porque quando Paulo escreve para essa igreja, se não há nenhum tipo de condenação, é porque esse povo aqui já estava limpo, aperfeiçoado, aleluia, lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus, aperfeiçoado para todo sempre. Porque esse povo aqui, que é o nosso caso também, nós morremos para o pecado. O velho homem, aleluia, foi crucificado com os feitos da nossa carne, com as concupiscências, significa desejos maus, que nos atingia, que nos dominava. Então essa velha criatura, esse velho homem foi sepultado com Cristo. Ressurgimos como novas criaturas para Deus. Aleluias! Vamos ver o que Paulo escreve à igreja de Colossenses, capítulo de número 3. Epístola que Paulo escreveu à igreja de Colossenses.
Glória a Deus, aleluias. No capítulo 3, o verso 3 também. Diz assim, Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Porque morrestes, irmão, todos nós que somos cristãos já morremos daquele tipo de vida que vivíamos, que controlava os nossos dias, o nosso ser. E a vossa vida está oculta, quer dizer, aquela vida horrenda, suja, imunda, está oculta. Nem Jesus vai cavucar para trazer a baila à tona. Ele lançou todos os nossos pecados no mar do esquecimento, juntamente com Cristo em Deus. Oh, aleluias! Agora, a nossa vida cristã não está oculta. A nova vida que temos em Cristo. Todo mundo sabe disso, não é? Não é uma vida cristã no anonimato, não está oculta. Não somos cristãos, eu disse aqui no preâmbulo, de conveniência. Somos cristãos porque somos convertidos a Cristo. Cristo mudou a nossa vida. Aleluia! Santo, santo é o Senhor para todos sempre. Então, nós passamos da morte para a vida. Aleluias! Então, a vida que temos hoje é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Recebemos vida no Senhor. Agora sim, podemos servi-lo. Agora podemos entender a sua vontade. Agora podemos receber os seus ensinos e pôr em prática. Vamos ver no livro de João, no capítulo 5, volta um pouquinho atrás, Mateus, Marcos, Lucas, João, no capítulo 5, versículo 24. Diz assim, Lucas 5, 24, na palavra do nosso Deus. Que maravilha. Aleluia. É isso? Oi? João. É João, né? É João. João 5, 24. Diz assim na palavra. Em verdade vos digo. Olha, irmão, preste atenção. É em verdade, não é enigma. Não há nada que possa mudar a verdade de Deus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Quem é que poderia ouvir a palavra de Deus naquela ocasião? E quem ouviu? As ovelhas. Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, desde quando? Desde antes da formação do cosmos. Elas me ouvem, me seguem, me obedecem. Elas entendem a minha palavra. E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Oh, aleluias! Então a vida eterna não é para todos. É para aqueles que ouvem a palavra, crer. Aqueles que receberam Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas. Não entra em juízo. Esse juízo é o juízo que deveria acontecer em 70 e aconteceu, que todos foram julgados, né? Os que foram absolvidos, os eleitos, vida eterna. Os foram condenados, castigo eterno, não é verdade? Mas passou da morte para a vida. Oh, aleluias! Que maravilha! Então, aquela vida que nós tínhamos, não temos mais. Passamos para a vida que Jesus nos deu gratuitamente, graciosamente, para a glória do Senhor. Aleluias! Então, como poderíamos ter a vida eterna se não estivéssemos em Jesus? Só quem pode ter a vida eterna, aqueles que se acham em Jesus, que estão em Jesus, que estão em Cristo, que são de Deus, que são os chamados, são os predestinados. Aos predestinou, a esses também chamou. Aleluia! Compreende isso? Queridos irmãos, abençoados de Deus, família espiritual. Então, se estamos em Cristo, fazemos a diferença. Andamos em novidade de quê? De espírito. Temos uma nova mentalidade, nova visão. Isso é novidade de espírito. É novidade de caráter. O nosso caráter foi forjado na graça de Deus, no amor de Deus. Aleluias. Nosso caráter não é mais um caráter tortuoso. Caráter que agrada a Deus. Aleluias. Mudamos a linguagem.
não falamos mal do nosso próximo, não xingamos, não falamos palavrão, não defamamos pessoas, né? Vizinhos, da família, da igreja. Tem gente que ofende até o pastor, fala mal da igreja. Às vezes a pessoa está na própria igreja falando mal da igreja. Como é que pode um negócio desse? Essa pessoa não recebeu o novo caráter de Deus. Ela continua com os mesmos feitos da carne, com as mesmas manias da carne. Então, houve uma mudança de procedimento. Não somos mais aquelas criaturas do passado, porque temos vida, recebemos vida no Senhor Jesus. As coisas velhas ficaram para trás. Oh, aleluias! Vamos ver aqui algo lindo, maravilhoso que Paulo escreveu à igreja de Corinto. 2 de Coríntios, capítulo 5, por favor. Aleluias! 2 de Coríntios, capítulo 5, o verso é 17. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim, queridos irmãos abençoados. E assim, se alguém está em Cristo, preste atenção, Paulo está dizendo para as pessoas que compunham essa igreja de Corinto, aleluia, se alguém, não importa se é judeu, grego, não importa, não é? Se alguém é de Cristo ou está em Cristo, é nova criatura. Veja a sequência. Então, se é pessoa de Cristo, porque ela é nova criatura. Esse Cristo que ela está, a tornou nova criatura. Portanto, as coisas antigas, os vícios, né? As manias, os procedimentos que não eram agradáveis diante de Deus, ficaram para trás, passaram, já não existe mais. Estes fizeram novas atitudes, novos procedimentos, aleluia, nova vida, aleluia. Está compreendendo? Né? Então, nem todo mundo pode falar que está em Cristo. Tem sido uma vergonha, né? Pessoas que pertencem a um ministério, a uma denominação, no templo é uma coisa. Ela tem a feição de ovelha, que está em Cristo. Mas sai do templo, sai do cerimonialismo, ela continua a viver a mesma coisa, que não acabou, apenas está escondido dentro dela. Não houve aquela mudança de dentro para fora. A mudança real, verdadeira, ela começa de dentro para fora. Ela continua com as mesmas manias. Fofoca, fuxica, fala mal de um de outro, não é verdade? Dá mau testemunhos, é uma pessoa agressiva, pessoa que tem aquele ódio no coração, né? Não é aquele ódio que nós ouvimos de manhã, ódio das coisas ruins, ódio do mal, ódio da mentira, da prostituição. E temos que ter esse ódio, mas tem pessoas que, às vezes, sem causa alguma, é uma pessoa intragável. Resumindo, a pessoa não nasceu de novo. Continua sendo a mesma criatura de antes. Então, essa pessoa não é de Cristo. Ela pode ser de alguma coisa, mas menos de Cristo, com os tais procedimentos. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Irmãos, somos novas criaturas, porque estamos em Cristo Jesus. Não porque estamos no templo, não porque estamos na congregação, repito, não porque temos uma Bíblia, não porque passamos pelo batismo das águas, não porque damos o dízimo, não porque damos oferta, não porque fazemos caridade, porque temos nova vida. Vamos ver que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, epístola que Paulo escreveu, Gálatas, no capítulo 2, aleluias, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, logo, já não sou eu que vive. Por que Paulo fala isso? Porque antes de Cristo, Paulo vivia
segundo os seus procedimentos. Perseguia a igreja, prendia nos cárceres homens e mulheres que seguiam a Cristo. Era um homem raivoso, abominável, era um homem duro, implacável. Ele está dizendo que não vive mais nessas condições, porque Cristo chamou, aleluia, porque Cristo mudou a sua vida. Logo, já não sou eu que vive, né? Mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo que Cristo está em mim, eu estou em Cristo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Que confissão linda, né? Então ele está dizendo que o Senhor, naquela cruz, levou todos os seus erros, se fez sacrifício de uma vez por todas, carregou todas as suas mazelas, todas as suas iniquidades. Por isso que ele disse, não sou eu mais que vivo, eu não vivo mais daquela forma. Eu vivo em Cristo, e Cristo vive em mim. Eu nasci para Cristo. Aleluia, sou de Cristo. Compreende isso? Em nome de Jesus. Então, estar em Cristo é ser um com Cristo, é fazer a vontade de Cristo, é se esforçar, pelo menos para andar como Cristo andou. Seguir seus procedimentos. Sei que não é fácil, né? Mas Deus está vendo o nosso esforço, a nossa dedicação. 1 Coríntios, capítulo 6, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Diz assim, irmãos. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Vamos entender isso. Quem é que pode se unir ao Senhor? Quando acontece isso? Quando a pessoa que é a ovelha é chamada por Cristo, Cristo se apossa dela e começa a reformar a vida dela com as suas ministrações, com seus ensinamentos. Então, essa pessoa passa a estar unida com Cristo, um espírito com Cristo. Tem gente aí que está unido com muitas coisas, menos com Cristo. Unido com partido político, com homens, com segmentos religiosos, mas Paulo está falando, mas aquele, pode ser quem for, não importa, que se une ao Senhor, é um espírito com ele. Está em Cristo, está com Deus, vive em Cristo e Cristo vive nele. Oh, aleluias! Vamos ver ainda mais 2 textos para a gente encerrar por essa noite. 1 de João, nós conhecemos perfeitamente, finalzinho da Bíblia, 1 de João, capítulo 5, verso de número 20. 1 de João, por favor, capítulo 5, aleluias, no versículo 20, na palavra do nosso Deus. Diz assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Isso é referente à segunda vinda, que já aconteceu em 70, graças a Deus, não temos dúvida disso, cremos nisso, ensinamos isso para a igreja. E nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Aleluia, irmão. João está dizendo que ele, com os demais irmãos, estavam em Cristo, que era o único Deus verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, estamos em Jesus. Por isso, professamos a vida eterna, uma vez salvos, salvos para sempre. Aleluia! Não nos dá o direito de sermos libertinos, de andar por aí, fazendo aquilo que não é agradável diante de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não trocamos também a graça de Deus por libertinagem. Estamos libertos, transformados, estamos salvos, garantidos. Não nos dá o direito de viver por aí, pecando, errando conscientemente. Compreende isso? Porque temos responsabilidade. Somos de Cristo. Nos achamos em Cristo. As pessoas sabem que nós somos cristãos. E devemos ser exemplos para ontem.
ou para outras pessoas que estão sendo chamadas em nome do Senhor Jesus. Então, quer dizer que estamos no verdadeiro Deus, Cristo Jesus. Para encerrar, 1 de Coríntios, capítulo 3, por favor. 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 23. 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 23, diz assim: e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, quero encerrar com essa frase, vós de Cristo. Então, se nós somos de Cristo, estamos em Cristo, irmãos, temos que mostrar a diferença. Temos que ser diferentes, não porque viemos de Marte, de Mercúrio, porque somos de Cristo. Estamos aqui temporariamente nesse corpo. Nosso mundo não é esse. E se começa daqui a dar bons testemunhos que nós somos de Deus, somos salvos, somos cidadãos do reino dos céus, aleluia, somos pedras que vivem, somos um com o Senhor, separados, ovelhas, predestinados, sacerdócio real, aleluia, essa é a palavra que nos alegra, que nos cabe nos dedicar diariamente, nos esforçar para pautarmos a nossa vida dentro da vontade de Deus. Aleluia! Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Hoje nós não temos a pastora Ivonete, mas quero dizer que é um prazer sempre estar com vocês aqui através da live. Por enquanto, não posso estar nos cultos presenciais, mas estamos aqui orando, nos comunicando pelas lives, pelos nossos cultos online, na graça de Deus. Sim, quer falar alguma coisa? Vamos fazer um momento de oração. Então, vamos fazer oração e vamos fechar por essa noite. Mais uma live abençoada, mais uma palavra. E quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui às 18h30 com uma boa palavra para que juntos possamos crescer na graça e no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, oremos porque sabemos que os teus ouvidos estão atentos, inclinados para a nossa oração, também para o nosso agradecimento, para o nosso louvor e adoração. Muito obrigado porque esse dia foi um dia promissor. O Senhor falou aos nossos corações de manhã, no nosso culto presencial, uma boa palavra maravilhosa, e agora essa continuidade. O Senhor sempre nos orientando para que possamos, nesse corpo de carne, mostrar a diferença. Não que nós somos melhores do que os outros, mas essa é a nossa chamada. Os santos que estão na terra, os que estão em Cristo, os que vivem a palavra, que se esforçam, homens e mulheres devotados à tua verdade única, absoluta. Foi essa verdade que nos libertou, essa palavra que meditamos, ouvimos todos os dias, que é capaz de nos dar capacitação de resistirmos os dias maus. Resistirmos, meu Deus, ao desejo da carne, que sempre quer nos escravizar, nos humilhar. Em nome de Jesus, oramos também pelas famílias que estão vivendo momentos difíceis, essa pandemia, meu Deus. Eu não sei o que se passa, o Senhor Deus que sabe todas essas coisas. Mas o Senhor Deus que tem poder para reconstruir o que foi destruído, refazer o que foi desfeito. Opera nessa família, Senhor. Traga união. Que os membros dessa família sejam unidos, meu Deus. Possam compreender, entender que sem o Senhor nada podemos fazer. Mas contigo fazemos promessas em nome de Jesus. Aonde está chegando essa voz rouca do teu servo? Onde chegou essa palavra? Que o Senhor possa estar promovendo coisas maravilhosas, transformações. Pessoas que estavam relaxadas na vida cristã. Ao ouvir essa palavra, pessoas agora estão se comprometendo a dar a volta por cima e priorizar uma vida cristã com sinceridade, com honestidade, com lealdade diante do Senhor. Que não adianta ouvir a palavra e desprezá-la. Meu Deus, em nome de Jesus, tu conheces também
as necessidades do teu povo, necessidades materiais, financeiras, psicológicas, sentimentais. Senhor Deus, que está pronto a nos atender, desde que declaremos que o Senhor é tudo em nossas vidas, que o Senhor é que faz aquilo que o homem não pode fazer, que o dinheiro não pode fazer, e que nós contamos contigo, ó Deus. Que possamos ter uma boa semana, meu Deus. Semana mais que abundante, repleta dos teus conselhos, da tua direção e inspiração. Declaro todos os meus irmãos na graça do Senhor. Declaro mais do que vencedores, abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais aqui e agora. Declaro portas abertas. Declaro provisão do Senhor. Declaro socorro bem presente nas tribulações. Declaro vida para aqueles que necessitam. Em nome de Jesus, te agradecemos, no nome do Senhor, e que todos possam dizer amém, amém.